Seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje encontramos uma história que se repete, que é cada um destes momentos, e que são cada um destes momentos de cura do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada de novo quanto àqueles que, tendo lepra, o Senhor foi curando ao longo das narrativas de cada uma das perícopas de vários evangelhos. O que é novo hoje é que não temos um leproso, nós temos 10 leprosos. E aqui sim, aqui há novidade. E dos 4 evangelistas, o único que narra esta história é Lucas. Nem Mateus, São Mateus, nem São Marcos, nem São João narram esta história. Mas São Lucas entendeu que era importante assinalar este acontecimento. E nós vemos o que de uma forma muito sucinta. O Senhor vai de viagem e encontra e vai atravessando fronteiras. O Senhor vai com aqueles que normalmente o acompanhavam, aquela multidão, maior ou menor, e estes 10 leprosos vêm ter com ele. E pedem o quê? Pedem para deixarem de ser leprosos, para serem curados, e Cristo envia-os ao sacerdote. Vão ter com o sacerdote, ou com os sacerdotes. Claro que deve ter sido um pouco desanimador para estes leprosos terem ouvido Cristo dizer e de ter com o sacerdote, ou com o sacerdote. E porquê é que Cristo disse isto? Para nos relembrar que na antiga lei, todos aqueles leprosos ou outros portadores de outras doenças, que fossem doenças contagiosas, tinham que ir ter com o sacerdote, como está dito no livro do Levítico, onde vêm todas estas prescrições. E tinha que ir ter com o sacerdote para quê? Para saber se de facto estava com lepra, e também tinha que ir ter com o sacerdote novamente, encontrar-se com o sacerdote mais tarde para saber se a doença contagiosa tinha desaparecido e se tinha ficado limpo da doença, fosse ela qual fosse, contagiosa obrigatoriamente, mas havia doenças contagiosas das quais era possível o homem e a mulher curarem-se. E quando o sumo sacerdote decretava que estava curado, havia um ritual que era feito, e depois desse ritual feito com hisope, era declarado curado. E, sendo declarado curado, podia então voltar à sua vida comunitária, social. Podia voltar ao templo, orar no templo. Podia voltar a abraçar a sua família. Voltar a viver com a sua família. Porque quando se era leproso ou portador de qualquer outra doença, no tempo, a lei de Moisés decretava, através da prática sacerdotal, que fossem excluídos do contacto social todos aqueles que tinham doenças contagiosas. E se a doença contagiosa fosse daquelas que é por toda a vida aquela pessoa ficava longe daqueles que a amavam e que ela amava, longe da família, longe da sinagoga, não podia entrar no templo para orar, nem na sinagoga, nem no templo de Jerusalém, não podia falar com ninguém, não podia abraçar ninguém, beijar ninguém, nem aproximar-se de ninguém. Então, estas doenças eram complicadas. Quando Cristo diz ir ter com o sacerdote, ou com os vossos sacerdotes, o que é que eles pensaram? Bem, nós estamos com lepra, vamos lá, e o que é que o sacerdote vai decretar? Vai-nos afastar do convívio com as nossas famílias, vai-nos por fora da cidade, porque havia locais onde estes leprosos poderiam estar. Eles pensaram isto. E iam desanimados. Eis não quando vão a caminho de se encontrarem com os sacerdotes e constatam que são curados, que não têm mais lepra. E há um deles, é isto que nos importa, há um deles que volta para trás. Os outros 9 não voltam. Os outros 9 temos silêncio total, silêncio absoluto, não há nada que não seja dito no Evangelho. Eles não voltaram. Eles não foram gratos diante de Deus. Mas há aquele um dos 10 que volta. E esse é samaritano. Amados irmãos e irmãs, é um estrangeiro. Os outros
eram supostamente judeus. E aqui vem o problema do tribalismo dessa época e do tribalismo de hoje, que continua atual. Os novos judeus não vêm agradecer a Cristo. Porquê? Eles fazem parte da grande tribo de Israel, que por sua vez estava subdividida nas 12 tribos. Para não entrar nos detalhes das 13, das 14 tribos, das 12 tribos. Bem, mas faziam parte, aqueles novos, da chamada grande sociedade israelita, grande tribo de Israel. Então, o que é que uma tribo reclama de alguém que dela se aproxima? A primeira coisa que uma tribo me pergunta, se me aproximar dela, é: o que é que tu, Troglodita João, tens para nos oferecer? O que é que tu podes dar à nossa tribo? Ao contrário da igreja, o que é que a igreja, se alguém se aproximar da igreja, diz: o que é que nós, igreja, podemos fazer por vós ou por ti? Vê? É o oposto, do comportamento da tribo, o comportamento que a igreja tem. Bom, aqueles novos não vieram agradecer. Porquê? Porque Cristo é um estrangeiro. Mas ele não era israelita. Como é que eu digo que é um estrangeiro? Se ele era israelita e judeu como aqueles novos. Ele, Cristo Nosso Senhor, nasceu judeu, sim, mas não ficou circunscrito à lei de Moisés, aos profetas, ao que eles anunciaram, naquilo que era estreitismo de amor. O Senhor não ficou abaixo do espírito da lei. Ele perpassa o espírito da lei, acima do espírito da lei, e ele é o culminar, ele é o cumprimento de toda a lei. Então ele teve nascido judeu, que eu vos queria dizer, continua a ser judeu, mas não está circunscrito pelas convicções meramente judaicas, de geometrismo religioso. O Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, nesse contexto, ele ultrapassa as fronteiras da tribo, da grande tribo judaica. E então, para estes novos, quem é Cristo? É um estrangeiro, ainda que seja judeu, ainda que Cristo seja judeu, é um estrangeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, porque se comporta como um estrangeiro. Ele tem atos próprios de estrangeiro. Quando ele cura o sábado, a lei diz que não pode. Fala com uma mulher, a samaritana, a lei diz que não pode. E ele fala, ele rompe com o estreitismo, com o geometrismo da lei. Então, para estes novos e para o contexto de todo o povo de Israel, Cristo, ainda que sendo judeu, é estrangeiro. Não faz parte daquela tribo. Como não faz parte daquela tribo, aqueles novos não voltaram para trás porque simplesmente acharam que Cristo fez aquilo que tinha que fazer. Voltando ao princípio do que eu disse. O que é que tens tu para nos oferecer? E Cristo ofereceu o quê? À tribo à qual aqueles novos pertenciam, que era a grande tribo de Israel, composta pelas 12 tribos. O que é que Cristo ofereceu à tribo? A cura. Pronto, ele fez alguma coisa por nós. E nós estamos servidos, estamos contentes entre os membros da tribo e continuamos o nosso caminho. O outro não. O outro é samaritano. O outro é estrangeiro. O outro é estrangeiro como Cristo. Não faz parte da conceptualidade e conceptualização da tribo, grande tribo de Israel. Ele, o samaritano, ele é odiado pelos judeus. E vice-versa. Não vos vou contar agora a história dos samaritanos, já contei outras vezes, para não tardarmos muito tempo nessas coisas. Bem, para vos dizer, o samaritano é um estrangeiro. Ele está na situação em que Cristo está. Ainda que Cristo seja étnica e consanguinamente judeu, Cristo não é apenas judeu do amor, ele não fica circunscrito ao do amor. Cristo não fica circunscrito, é preso, não fica limitado a ter que amar apenas os judeus. O Senhor, nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, ele ama a todos e a todas, aqueles e aquelas que dele se aproximam, fala com homens e fala com mulheres, cura mulheres e cura homens, pequeninos, velhinhos, e ressuscita os mortos de 3 dias, e os mortos acabados de morrer. Mas é um estrangeiro na sua casa, Cristo. É um estrangeiro. E nós vemos mais tarde como o Senhor é perseguido, como o Senhor é preso, como o Senhor é açoitado, como o Senhor vai de madeiro às costas para Gólgota.
um estrangeiro na sua própria terra, que o seu próprio povo o conduz à morte, decide sobre a vida de Cristo, matando-o. Então dá para vermos que Cristo é um estrangeiro no contexto do não enquadramento, no âmbito daquilo que eram os preceitos e os princípios que eles, judeus do Antigo Testamento e daquela época veterotestamentária contemporâneos a Cristo, entendiam que Cristo deveria cumprir e os judeus não cumpriam. Então, nesse sentido, Cristo é um estrangeiro. E este samaritano também é. Os samaritanos não adoravam no templo de Jerusalém, eles adoravam no templo do Monte Gerizim. O Monte Gerizim supostamente foi o monte onde Abraão se predispôs para sacrificar o seu filho Isaac e onde o patriarca Jacó terá lutado com o anjo. Então o Monte Gerizim era importante para os samaritanos, até por esta ancestralidade de acontecimentos fortes, sólidos, genuínos e importantes na história de Israel e dos samaritanos, naturalmente. Então, o samaritano não faz parte da tribo israelita, ao contrário, ele é odiado pelos israelitas. Então, esse vem agradecer. Esse não tem a quem pertencer, porque a tribo tem muito aquilo e só aquilo de pertença. Eu pertenço à tribo política da esquerda, à tribo política da direita, à tribo de género, eu pertenço à tribo das redes sociais, à tribo dos radicalismos religiosos, os outros são radicalistas do ponto de vista da conceptualidade sociológicas, antropológicas. Então o nosso mundo hoje em dia é cheio de tribos. E como somos feitos hoje em dia de tantas e tantas tribos, muito mais hoje existe um número de tribos muito maior do que existia no passado. No passado, há milhares de anos atrás, as tribos eram étnicas. Tinham a ver com raça, eu quero dizer isto. Eram étnicas, tinham a ver com raças específicas, tinham a ver com culturas próprias àquelas paragens geográficas. Hoje, o tribalismo ultrapassou as questões meramente étnicas e meramente consanguíneas. Hoje há também as tribos dos desejos, a tribo da opinião. Vejam, até no jornalismo. Antigamente nós tínhamos, neste país, em Portugal, jornalistas altamente competentes que faziam entrevistas chamadas de jornalismo profundo, de investigação. Hoje, a investigação jornalística é uma área à parte pequenina. Passámos dessas grandes e profundas, sérias, sólidas entrevistas, para vos dar apenas o exemplo daquilo que eu sigo por tribo jornalística portuguesa, para depois a reportagem. E passando da reportagem, passamos para outra opinião. Hoje temos o chamado jornalismo de opinião. Como tudo na vida. Nas redes sociais, nós somos o quê? A tribo de quê? A tribo das opiniões. Nós damos opinião, porque nós achamos que podemos dar opinião. Bem, o que é que isto tem a ver com Cristo? Já lá vamos. O que é que isto tem a ver com o samaritano? Já lá vamos. O que é que isto tem a ver com a cura de Cristo? Já lá vamos. É perigoso darmos a nossa opinião. E muitos, se eu me ficasse apenas por esta palavra, diriam: será que o metropolita não é defensor da liberdade de expressão? Claro que eu sou defensor da liberdade de expressão, mas também sou defensor da responsabilização por essa mesma liberdade de expressão. Nós temos o direito de opinar, mas temos também de ter a responsabilidade de, ao opinarmos, ao darmos a nossa opinião, sabermos que vamos correr o risco, quase garantido, certo e seguro, de influenciar os outros. Então temos que ter cuidado com a opinião que damos, porque se a nossa opinião for uma boa opinião traduzida depois num bom conselho, nós vamos ajudar os outros. Se a nossa opinião for errónea, nós podemos correr o risco sério, dramático, feroz, de induzirmos os outros por caminhos errados. Só porque achamos que, como porque respiramos, temos o direito de dizer o que nos passa pela cabeça, e aquilo que nos passa pela cabeça nós chamamos, não é? Técnica e, doutoralmente, opinião. Amados irmãos e irmãs, este é o problema das tribos. Este era o problema de Israel e é o problema dos nossos dias. A opinião a mais
e a responsabilidade a menos. No Antigo Testamento nós vemos sempre as opiniões dos membros do povo de Israel estavam lá a par e passo. Deus enviava os seus mandamentos, Deus anunciava as suas leis de amor, Deus pedia-lhes para cumprirem na sua vida de acordo com aquilo que Deus lhes dava como modelo de vida, de liberdade e de amor para viver. E o que é que fazia o povo judeu? Opinava. O povo judeu tinha as suas decisões baseadas em opiniões, porque as decisões vêm depois de aceitarmos as opiniões que nos dão. A opinião, queridos irmãos e irmãs, pode ser pior do que um comportamento ditatorial. Nós pensamos que aquilo que sai da boca de um ditador, vou repetir, nós pensamos que aquilo que sai da boca de um ditador deste mundo, que é mais grave do que a opinião que nós damos. Eu digo que é o oposto. É mais grave a nossa opinião pessoal do que as palavras de um ditador. E porquê é que eu ouso dizer isto? Parece que sou doido e louco. Mas vejamos se serei. Porque quando eu estou perante as palavras proferidas que saem pela boca de um ditador, eu sei com o que é que conto. Eu sei qual é o tipo de ditador, o tipo de conceitos políticos ou programáticos, disto, daquilo, daquilo outro, económicos, industriais, bélicos, sociais, antropológicos. Eu sei o que é que aquele ditador pensa, porque ele é ditador. Ele é um ditador. Então, como é ditador, ele é conhecido. Ele é conhecido. Pinochet, o Chávez, Salazar, que é em Portugal, Ceausescu, tantos outros que existiram no mundo. Nós sabíamos o que é que estes homens pensavam. Quando nós, que não somos ditadores, somos só o Peter João, o António, o Joaquim, o Pedro, o Celso e mais não sei quantos, então nós pensamos que as nossas opiniões são inofensivas. Não são, não, queridos irmãos e irmãs. São mais graves do que aquelas preferidas por um ditador. Vamos dizer como? O ditador pode impor o que ele diz. Sim, o ditador impõe pela força. Pela força da visibilidade decorrente dos atos que saem das decisões que ele tem poder para tomar. Ele pode não dar a prender, por exemplo. E nós pensamos, mas a minha opinião não prende ninguém. Enganamos-nos. As nossas opiniões, quando não temos responsabilidade ao darmos-las, elas vão aprisionar os nossos irmãos e irmãs, dando-nos a falsa noção de que estão livres, só porque não estão dentro de uma jaula, num edifício ao qual chamamos prisão física, mas estamos presos numa falsa liberdade que é encarceramento absoluto, enjaulamento, porque já não somos nós livres, mais livres, porque recebemos a opinião alheia e fizemos dela comportamento e decisão nossa. Vede nas redes sociais, insisto nisto pela segunda vez, há 2 domingos para cá, porque é grave. Vede o que é que hoje se opina em cada rede social. Vede como é que se tomam decisões nas redes sociais. De repente está um país inteiro em movimento, para a graça ou para a desgraça. Porque alguém vomitou uma opinião numa rede social. E os outros todos, que somos nós, gostamos de andar em manada, nós aceitamos a opinião dos outros, fazendo a opinião alheia as nossas próprias concepções e tornando a opinião alheia em convicções próprias, queridos irmãos e irmãs. E isto é grave, porque será que nós ouvimos uma opinião alheia e por concordarmos de facto, de forma genuína e verídica com ela, fazemos dela a nossa convicção, porque sem sabermos já concordávamos com aquela conceptualidade antes de a termos ouvido, já estávamos de acordo com aquela forma de pensar, só que nunca nos tínhamos lembrado de pensar assim. E quando alguém pensou assim, eu lembrei, eu também sempre pensei assim. Será que é isto, queridas irmãs e irmãs, que nós assumimos quando ouvimos a opinião alheia nas redes sociais, por exemplo, ou quando lemos os jornais da opinião? Será que é isto? Isto é, sempre estivemos de acordo? Ou estamos a ser formatados? Estamos a ser coligados pelo pensamento dos outros, pelas decisões dos outros, pela visão que os outros têm para o mundo e que nos obrigam a nós, vendendo-nos uma falsa noção de liberdade, a acreditarmos que também somos livres como eles foram de dar as suas opiniões. Ou é por medo, queridos irmãos e irmãs, ou será que é por isto? Ou será que é por...
Será que não é por medo, talvez, de ficarmos ao abrigo da intolerância, da fúria daqueles que emitem as opiniões, que se nós não as aceitarmos, somos então de facto vítimas de perseguição? Qual perseguição? Vem a polícia atrás de nós? Talvez não. Vêm muitas pessoas atrás de nós? Talvez não. Não, somos ostracizados socialmente porque não pertencemos à tribo A, nem à tribo B, nem à tribo Y, nem à tribo H. Não usamos esta moda, nem aceitamos aquela. Então nós somos ostracizados. Estamos fora das tribos. E fora das tribos sociais, antropológicas, políticas, económicas, industriais e por aí fora, nós vivemos como o samaritano de hoje. Nós vivemos como Cristo, sem tribo e sem povo. Todos aqueles que hoje não fazem parte de uma destas tribos que eu mencionei e de milhares de outras que eu não frisei, não têm povo hoje no mundo. São mal vistos, porque não pertencem a nada. Não pertencem a uma instituição de poder. E a tribo é uma instituição de poder. Porque a tribo tem regras próprias, tem conceitos que são aceitos por toda a tribo, tem forma de se defender, e todos aqueles que pertencem àquela tribo pautam a sua ação pelo mesmo diapasão, pela coloração que aquela tribo tem. Desde a forma como come, a cultura que é partilhada entre todos, os valores que defendem, e os inimigos que estabelecem como inimigos, e os amigos, aos quais dão epíteto de inimigo. É a tribo que decide. Mas a tribo é coletiva, não é comunidade. E qual é a diferença entre comunidade e coletividade? É que na comunidade, a comunidade reflete cada uma das pessoas que integram a comunidade. A coletividade é a anulação da pessoa humana. É apenas o número individual que conta. Daqui a pouco, já sem nome, sem nem rosto, é o camarada. Nós vemos muitas vezes por aí, nas hostes políticas, o camarada não tem nome, é um camarada. Mas, diante de Deus, todos nós temos nome. Nós entraremos no reino do céu porque temos um nome. Porque esse nome está inscrito, ou estará inscrito no livro da vida. No livro da vida não há os camaradas. Os camaradas estão no livro da vida. Não. Está o João, António, Joaquim, Pedro, Tiago. Esses estão no livro da vida. E muitos outros. Mas os camaradas não estão no livro da vida. Isto para vos dizer, amados irmãos e irmãs, voltando ao samaritano e voltando a Cristo. Eram dois estrangeiros, cada um à sua maneira, Cristo e o samaritano. Então o samaritano não tem tribo, ele não tem ninguém. Ele está sozinho. Ele vem agradecer. Ele vem agradecer ao Senhor que o curou. E Cristo, que tendo nascido de uma tribo, porque ele nasceu consanguinamente na tribo de Judá. Cristo é da tribo de Judá. Ele tem uma tribo da qual ele veio, mas não ficou confinado, não ficou abraçado e naquele abraço judaico da tribo de Judá não foi suficiente para maniatar Cristo, para que ele não se libertasse daqueles preconceitos que cada uma das tribos tinha. Então, mas as tribos são tão más assim. Se são tão más assim, porque é que começámos a ter tribos no mundo? Aliás, as primeiras sociedades organizadas eram organizadas sobre a forma tribal. Mas isso é o princípio do caminho. Começámos pela tribo e temos que acabar na comunidade eucarística. O caminho inicial, não havia outro, foi esse que espontaneamente os homens escolheram, há 4.000 anos, há 5.000, há 6.000, há 3.000 das primeiras tribos. Porque era a forma de se protegerem de outra tribo. Porquê? Porque a noção era, estes que estão na minha tribo são os meus amigos. Todos os que estão nas outras tribos são meus inimigos. Não havia noção de comunidade eucarística. Entendem? O que é a comunidade eucarística? É a comunidade dos que dão e fazem a ação de graças a Deus. São aqueles que agradecem a Eucaristia, aquilo que nós congregamos, o corpo, o sangue de Cristo. Sagrada Eucaristia significa sagrada ação de graças. Significa obrigado, Senhor. É isto que significa a palavra Eucaristia, a ação de graças, agradecimento. Obrigado, Senhor, por eu poder comer-te no teu corpo e no teu sangue. Obrigado, Senhor, por não olhares para a tribo a qual eu pertenço e me receberes na tua comunidade eucarística, no teu corpo, que é a igreja, naquela
que não exige nem pergunta para nela entrar, a igreja. O que é que tens para me dar? Então nós agradecemos a Deus que quando chegamos à igreja, a igreja não me pergunta o que é que tu tens para me dar. Se não tens nada para me dar, não me serves para nada, não posso fazer parte da igreja. É isto que a Igreja de Cristo diz, não é? A Igreja de Cristo responde logo, o que é que eu posso fazer por ti? Quando aparece alguém àquela porta aberta, na entrada da porta, e se avizinha alguém ali que é culpado, ou o bispo pergunta logo, o que é que eu posso fazer por ti, meu irmão? Mesmo ainda que não seja irmão eucaristicamente ortodoxo e do batismo, recebido na Igreja Ortodoxa ou no Santo. Mas já é potencialmente o irmão. Já é a Igreja que diz que se disponibiliza e anuncia o que é que eu posso fazer por ti. Vê a diferença do tribalismo. A tribo tem interesse em continuar a ser tribo. A Igreja tem interesse em que eu possa existir na memória e no amor do meu irmão, mesmo que isto se a minha morte servir para que eu não seja mais um corpo presente e dando a minha morte pelo meu irmão, passei para o anonimato visual dos olhos que não penetram, não sou o super-homem, não consigo olhar através da terra e das pedras, do caixão e do chumbo, o corpo que está a 1,20 m de profundidade. Mas eu permanecerei, eu que dei a vida pelos meus irmãos, permanecerei na memória dos meus irmãos. O Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, eu também não exige que nós demos coisas, mas que nós possamos fazer coisas. Que coisas? Andarmos com Ele. Andarmos com Cristo. Porquê andarmos com Cristo? Porque Deus tem opiniões muito interessantes para nos dar. O Senhor não dá opiniões. É a diferença de Deus e dos homens. Cristo não dá opiniões. O Senhor é Ele próprio a verdade. A verdade em Cristo não é uma concepção intelectualizada. A verdade em Cristo é uma pessoa. Cristo, enquanto pessoa divina, com natureza humana, natureza divina, vontade humana, vontade divina, Ele é a verdade. Então, a verdade não é confrontada com opiniões, nem vice-versa. Porque a verdade não opina. A verdade revela-se. A opinião é como um guerrilheiro escondido, um mercenário, que vai pela noite escura, tentando andar pelo meio dos outros, porque ele é só o portador da opinião. E vai cativando à esquerda, cativando à direita. A verdade não. A verdade revela-se como ela é. E é atingida pela cruz à qual Cristo é entregue, porque Ele era a verdade, foi para a cruz. Não foi para uma estância balnear no Antigo Testamento. Foi para a cruz porque era a verdade. Era a própria verdade. Ele, a verdade encarnada, feita carne. Mas vejam onde é que a opinião do povo tribal, feito de 12 tribos de Israel, onde é que a opinião, porque se a verdade era o próprio Cristo, tudo o resto é a opinião. Não há verdade em mais lado nenhum, porque não há várias verdades no mundo, ou em cada século uma. Só há uma verdade que é o próprio Cristo, desde antes da fundação do mundo até à parousia, até à ressurreição final e até ao primeiro dia depois da ressurreição final. Só há uma verdade. Então vejamos, as opiniões pseudo-esclarecidas do povo de Israel levaram Cristo à cruz. O Salvador, aquele que ia salvar a todos, vai para a cruz. E o Senhor salva. Mas não porque foi reconhecido. Não porque as opiniões estavam certas. Estavam todas erradas, queridos irmãos e irmãs. É isto que eu vos quero dizer. Por isso, para terminar, tenhamos em atenção este grau de opiniões tão exacerbado que hoje existe no mundo, para não corrermos o risco de emparceirarmos, de estarmos ao lado com uma opinião própria, ou partilhando uma opinião alheia, ou aceitando, ou fazendo e aceitando a opinião dos outros como nossa, não estarmos a incorrer no mesmo erro que os judeus incorreram quando condenaram com a sua opinião Cristo à cruz. Não vamos nós agora, com as nossas opiniões, condenarmos os nossos irmãos a coisas igualmente graves neste mundo. Sejamos responsáveis pelo que dizemos. E, sobretudo, amados irmãos e irmãs, antes de abrirmos a boca,
mexamos os pés e as mãos. Em vez de falarmos, sejamos homens e mulheres de atos, de ações. Cristo agia. Quando ele falava, a palavra dele era igual a ato. Levanta-te e anda. E o paralítico levantava-se e andava. Estás curada, diz o Senhor à mulher hemorrágica. E ela estava curada. Os leprosos nem sabiam que estavam curados. Descobriram o caminho do sacerdote. Então a palavra de Cristo vem, quando ele fala, ele age. Mas como em nós não é assim, eu digo, porta, abre-te. E não aconteceu nada. A minha palavra é diferente dos meus atos. Eu, para abrir a porta, tenho que me calar e ir lá com as mãos e abri-la. Então, sejamos homens e mulheres de ações, não papagaios. Hoje é o mundo dos papagaios. Esquece essa tribo dos papagaios também que existe hoje. Viver papagueando os outros. Não temos nada de sólido em nós. Somos piores do que canas batidas pelo vento. E porquê é que somos piores do que canas batidas pelo vento? Porque a cana oscila à esquerda, à direita, para o norte, para o sul, para este, para o oeste, mas ela ainda está presa no chão. Ela ainda vai a 2 metros para a direita, 2 metros para a esquerda, mas não vai 50 km para a esquerda, nem 50 para a direita, nem para a frente, nem para trás, porque ela só tem 2 metros de comprimento ou de altura, e ela está com a raiz ali naquele chão. Nós não, nós já não temos chão. Nós somos levados pelo vento opinativo dos nossos dias, queridos irmãos e irmãs, pelas tribos deste mundo, que não nos conduzirão ao reino dos céus, nem sequer nos conduzirão a grandes felicidades, entre aspas, nesta terra. Se tivermos interesse em conhecer um pouco mais sobre isto que a Igreja pensa, falem comigo. O Senhor os protege, os abençoe. E que o Cristo que curou os 10 leprosos hoje vos cure também na vossa alma, vos cure nos vossos pecados, perdoando-vos todos os pecados, a vós e a nós, vos cure no vosso corpo e vos cure no coração da tristeza e das mágoas e das angústias e das dores que tantas vezes vivemos e sentimos, curando-nos desses males, para que, curando-nos desses males, possamos ter de facto a alegria de Cristo em nós, o júbilo de Cristo sendo nosso. Que essa seja a cura também, neste final de Quaresma, e rezai, como pedido no passado, pelos nossos irmãos e irmãs. Lembrai-vos deles. Lembrai-vos deles, para que Cristo tenha memória nossa, das vossas filhas, dos vossos filhos, netinhos, avós, pais, mães, que o Senhor vos abençoe a todos, com alegria. Alegria não quer dizer alegria não quer dizer ausência de lágrimas. Podemos chorar e sorrir ao mesmo tempo. Só que na maioria das vezes só choramos, não sorrimos. Às vezes chora-se. Tão grande a alegria que as lágrimas saltam sozinhas. Que assim seja connosco. Que a alegria de Cristo nos inunde. E inundando-nos dessa alegria, nós também iremos afogar, entre aspas, os nossos irmãos com esse júbilo, com essa alegria, com esse amor. Que o Senhor vos ame em todos os dias de vossa vida. E há aqueles que vós amais. Começando pelos vossos filhos e filhas, e passando, não terminando, passando pelos vossos pais e avós, e daí para todos os outros.